todos, caros amigos, todos nós sentimos um grande prazer estar aqui neste lugar, evidentemente. Este é um lugar até para visitar em silêncio, um dia se quiserem venham cá, calmamente, e hoje também, evidentemente. Vamos iniciar aqui a nossa primeira cerimónia. Nós temos aqui conosco a honra e o prazer de ter Francisco Moita Flores. Exatamente, é um homem que ele é autor de vários livros, tem escrito vários guiões também, a obra dele é sebejamente conhecida. Em todo caso, depois vamos aqui também ler algumas palavras. E há um livro que me chamou particularmente a atenção, que é o Dia dos Milagres, que nós estamos aí. O Dia dos Milagres tem a ver connosco, tem a ver com a nossa fundação. É um livro onde há poesia, onde há tudo. Naquele livro há tudo, há mistério, há tudo. E eu achei que realmente esse livro devia trazer aqui para este lugar. Em seguida, o Sr. António Lourenço, o homem que esteve aqui à frente dos destinos desta terra durante 30 anos, como Presidente da Junta, atualmente é o Presidente dos Bombeiros, tem sido também desde a primeira hora o meu grande colaborador. Ele vai ler algumas passagens do Dia dos Milagres. O Dia dos Milagres é um livro muito interessante. Do livro O Dia dos Milagres, um Portugal agrilhoado que desespera por Dom Sebastião. Um golpe impensável que devolveu a dignidade a Portugal. Uma história de amor que mudou a história. O Dia dos Milagres é uma viagem apaixonante aos últimos dias do regime filipino que haveria de baquear no golpe de Estado que iniciaria a dinastia de Bragança. O autor, aqui conosco, centra a ação em Vila Viçosa, onde viviam os duques de Bragança, e conduz-nos pelos dias de ansiedade. Dias terríveis, vividos entre crenças e superstições, marcado por revoltas e sofrimento, num Portugal pobre e cansado. Vale à memória portuguesa. Um punhado de fidalgos, apoiado pelo povo de Lisboa, enfrentou o mais poderoso império do mundo e devolveu a dignidade a Portugal. São os preparativos dessa saga extraordinária que percorrem as páginas deste romance apaixonante, terno, para que a memória coletiva não esqueça aquilo que os novos servos do nosso tempo esqueceram, julgando Portugal do tamanho de um mero livro de contabilidade. Francisco Moita Flores regressa com uma história empolgante ocorrida nos dias que antecederam o golpe que haveria de restaurar a independência de Portugal no dia 1 de dezembro de 1640. Depois de Segredos de Amor e Sangue, o Dia dos Milagres é mais uma pedra no caminho de sucessos literários que marcam o percurso deste conhecido escritor, que assinou obras como A Fúria das Vinhas, A Opereta dos Vadios, O Bairro da Estrela Polar, Mataram o Sidónio, entre muitas. Autor de grandes séries para televisão como A Ferreirinha, O Bairro, Balé Rose, A Rainha dos Medos, Alves dos Reis, reconhecido pela crítica e premiado, a sua obra foi reconhecida pela República ao ser condecorado como grande oficial da Ordem do Infante. Atualmente é o presidente da Sociedade da Língua Portuguesa. Francisco Moita Flores. Salve de palmas. Deu-nos a honra e o prazer de estar aqui presente. Vamos agora passar a ele a palavra, que nos fala um bocadinho de porque é que lhe surgiu este livro. Quero-vos agradecer terem-me convidado a vir aqui a este ninho profundo do Portugal mais fundo, do Portugal mais belo, que eu conhecia de outros andares, quando investiguei a vida de Dona Antónia Ferreira, e passei por aqui, por estes campos, pela Meda, pela Foscoa, enfim, pela Pesqueira, muito tempo. O João Semana, exatamente. E queria agradecer-vos ter vindo aqui a este templo, à memória dos homens.
porque aquilo que de mais importante nos identifica não são os números, não são os prédios, não são os automóveis, não são os sapatos de ténis. Aquilo que nos identifica como gente, como pessoa e dá dimensão à nossa existência é exatamente a nossa memória. A capacidade de não esquecer, ou esquecendo, não deixar de recordar, de evocar e de rememorar aqueles que são os nossos antepassados e que deram a identidade e conseguiram e permitiram a nossa afirmação do mundo neste presente que aponta para o futuro. O Dia dos Milagres surge neste contexto. Em 1640, nós éramos apenas não chegávamos a 5 milhões de falantes em português. Não éramos mais. Mesmo contando alguns que falavam português no Brasil, não passaríamos de 5 milhões. Passados 300 anos, são 250 milhões de pessoas que falam em português. E só falam 250 milhões de pessoas em português porque houve 1640. Porque se não tem havido 1640 e a restauração de Portugal, a nossa língua era do tamanho do catalão, ou do tamanho do galego, ou do basco. Éramos uma língua regional e seguramente estávamos aqui a evocar o sol e o solstício em castelhano. E foi a afirmação de Portugal sobre si próprio, sobre a sua língua, que permite o crescimento espontâneo desta imensa pátria, como lhe chamou Fernando Pessoa, desta imensa pátria que é a língua portuguesa. Foi graças a esse dia, a essa data, que se abriram as portas do universo, as portas do mundo, para que em todo lugar, hoje, em todos os fusos horários, em todos os lugares da Terra, haja alguém que se cumprimente e fale em português. Consiga dizer bom dia, boa tarde, até amanhã em português. Hoje fazemos parte desta imensa família que se aprendeu, que se conheceu, que recorda, que tem memória falada em português. Somos a quinta língua mais falada do mundo. Somos a primeira língua mais falada no hemisfério sul. Somos a língua mais falada só temos à nossa frente 4 países, um deles a China, mas a China multiplicam-se nem coelhos, não é? Nós aqui não deixámos de aprender a multiplicar-nos, estamos todos a envelhecer. Mas se não fosse assim, éramos a 4ª língua maior do mundo. E o espanto e o milagre é este. Como é que é possível que este povo pequenino, este povo pobre, fomos sempre pobres, maltrapilhos, salteadores, de Melgaço até Vila Real de Santo António, consiga produzir o milagre que outros países com mais poder, com maior força, com maior sustentabilidade, não conseguiram produzir. Porque se não tem havido 1640 e a restauração de Portugal, a nossa língua era do tamanho do catalão, ou do tamanho do galego, ou do basco. Éramos uma língua regional e seguramente estávamos aqui a evocar o sol e o solstício em castelhano. Devo-vos dizer que a senhora Merkel e a Alemanha têm muito mais euros do que tem Portugal, mas no que respeita à língua é muito mais pobre do que nós. E por isso é esse grande orgulho, essa grande alegria de fazer parte desta imensa pátria que se fez com que eu decidisse escrever sobre essa data histórica, fundamental, o maior ativo que Portugal deu ao mundo, a maior dádiva que Portugal deu ao mundo, que foi a sua língua. Não há outra data igual a essa. E foi lamentável que houvesse homens e mulheres que a desprezaram. E que a desprezaram em nome de livros de contabilidade uns, outros em nome das suas próprias ideologias e convicções mais tontas de que este dia não interessava à história de Portugal. É o dia mais importante depois da fundação de Portugal. É o dia em que nós abrimos as portas do mundo à nossa língua, ao falar em português, ao amar em português e ao chorar em português. Vocês não se esqueçam que nos conhecemos através dos corpos e do falar. É pela fala que nós aprendemos o sentido da maternidade. É a nossa mãe a primeira que ouvimos. Com ela aprendemos as primeiras palavras, aprendemos os primeiros gestos, os primeiros sons. As primeiras palavras que dizemos quando somos bebés são ditas em português. Não é a escola que nos ensina a falar português, é o ventre materno,
É o ventre desta terra maior que nos ensina a falar em português e a espalhar o português como uma dádiva divina que entregamos ao mundo e que entregamos ao mundo. E por isso daí nasceu o Dia dos Milagres. E talvez não haja sítio melhor para falar do milagre da língua que não seja este local onde estamos. Porque aqui está a memória mais profunda daquilo que é a civilização na qual nós nos construímos como povo e nos afirmamos como país. E por isso mesmo é com uma emoção grande que partilho convosco este momento e fico profundamente grato ao Trabulo e a vocês todos por me terem trazido a este lugar. Bem-ajam por isso, bem-ajam todos pelo amor que têm à vossa terra e este chão. Obrigado. Vou pedir ao Dr. Mataforos para ler um poema. Eu digo um poema de António Boto. Um poema que é sobre nós todos. É um poema que nos mostra que não somos feitos a preto e branco. Que não somos o bom e o mau. Que somos tudo ao mesmo tempo. E que sendo tudo ao mesmo tempo somos capazes dos maiores afetos e das maiores compreensões. É um poema de António Boto. Homem que vens de humanas desventuras, tu que te prendes à vida e te namoras, tu que tudo sabes e que tudo ignoras, vencido herói de todas as loucuras, que te debruças pálido nas horas das tuas infinitas amarguras, e na ambição das coisas mais impuras, és grande simplesmente quando choras, que prometes cumprir e que te esqueces, que te dás à virtude e ao pecado, que te exaltas, cantas e aborreces, arquiteto do sonho e da ilusão, ridículo fantoche articulado, eu sou o teu camarada e teu irmão. Vai. Muito bem, muito. Aqui, mano. É segurar só aqui, filmar. Está a filmar, estamos a filmar.